Pois é, meu amigo, hoje foi dia de baixaria. Baixaria em todos os sentidos. Baixaria do que a Câmara dos Deputados fez com o povo brasileiro, em ver a impunidade imperando mais uma vez, no caso André Janones. E baixaria no que aconteceu no próprio evento, né? Ali, durante a votação, teve bate-boca, briga, tentativa de agressão, xingamento. Foi uma coisa horrível de se ver, tá? Uma verdadeira baixaria. Que pena que eu não posso colocar aqui, que eu acho que vocês iam até querer ver, mas assim, tentei gravar o vídeo 3 vezes e o YouTube não permite que eu coloque as cenas do que rolou aqui. Mas eu vou te contar, eu vou trabalhar o seu imaginário, eu tenho certeza que você já viu as cenas, mas eu vou te contar como que foi tudo isso. Vamos começar falando sobre isso, né? Rachadinha. O Conselho de Ética decide pelo arquivamento da cassação do André Janones. Pois é. Vocês sabem que o André Janones está sendo acusado de rachadinha, então tem até áudio dele falando sobre o caso. O Boulos, que é muito aliado do André Janones, fez uma estratégia jurídica para virar o jogo, né, para tentar salvar a pele do Janones. Criou uma tese jurídica e essa tese não convenceu ninguém, nem a mídia. E aí, colocou um monte de gente de esquerda para votar sobre o caso, que votaram pelo arquivamento, né? A matéria da Folha de São Paulo, quem publicou aqui foi a Cris Monteiro. Conselho de Ética ignora falhas e aprova parecer de Boulos que livra Janones. Matéria da Folha de São Paulo. E a Cris escreveu o seguinte: e viva a hipocrisia. Guilherme Boulos, que passou anos sendo um crítico ávido de rachadinhas, não poupou esforços para livrar o companheiro, Janones, da cassação, passando por cima de áudios, provas e testemunhas. E nessas horas que a gente vê, na prática, a diferença entre discurso e ação. Insuportável imaginar como seria ver Boulos eleito prefeito da maior cidade do país. Pois é. Não, o evento foi marcado por várias coisas. O Boulos criticando o Pablo Marçal que estava lá, chamando ele de coach de meia tigela. Sabe, foi um evento assim bem quinta série mesmo. O final do evento chamou muita atenção. Então, assim, não posso colocar as cenas para vocês, mas esse aqui é um pedacinho da baderna, né? Entre o Nicolas Ferreira e o André Janones. O André Janones proferiu ofensas pesadas contra o Nicolas Ferreira, né? Confusão, Rádio Itatiaia. Terminou em confusão a sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que resultou no arquivamento do pedido de investigação contra o deputado André Janones. Para quem acompanhou, e depois que terminou lá, o Nicolas fez um discurso pesado, contundente, espalhou em todas as redes sociais, lavando a alma de muitos brasileiros aí. Acontece que depois o André Janones começou a xingar, né? O Nicolas chamou ele de rachador, começou a discussão ali, falou que ele deveria ter vergonha, e o Janones chamou o Nicolas pra briga mesmo. Chamou ele de boiola, xingou ele de um monte de nome, xingou a mãe do Nicolas Ferreira, saiu gritando, falando, vem cá que eu vou te quebrar na porrada, vamos lá pra fora, e o Nicolas falou, então vamos, aí. E aí, brigar? Vamos lá. Então, assim, a gente viu que foi uma cena, assim, deplorável, lastimável para uma Câmara dos Deputados que é tão bem paga. E o Metrópolis também tratou de outro caso, né? O caso do Zé Trovão. O Zé Trovão parte para cima de Janones na Câmara. O Janones também xingou a mãe do Zé Trovão, falou um monte de besteira pro Zé Trovão, que tentou ir para cima dele, mas foi contido. Então, assim, foi uma coisa muito, sabe? Sim, de baixaria mesmo, que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Foi uma coisa estranha de se ver. É uma pena que eu não posso colocar aqui para vocês. Por quê? Porque você paga os impostos. Você tem direito de ver isso e ver como é que agem. Um lado, um grupo de deputados indignados pela impunidade. Do outro lado, um grupo de deputados ali que, não, já votamos, já livramos a cara dele, vamos ficar quietinhos. E o Janones e os outros ali no meio da briga ali. Depois, num outro editorial, ainda vou trazer o discurso do Nicolas para vocês. O fato é que terminou em pizza, o Janones foi liberado, e isso aí vai ficar na mão do STF, que vai levar 10, 20, 30 anos para analisar isso aí. Não vai analisar tão cedo. E acabou terminando em pizza, o caso do escândalo, da rachadinha que o André Janones é acusado. Lembrando que o Boulos não arquivou por não ter provas, nem nada disso. Ele só entendeu, olha, aconteceu mesmo. Só que ele não era deputado, então eu não vou punir ele, não. E todo mundo ali, a maioria,
seguiu, né? Foram, acho que 12 votos a 5 a favor do André Janones. Mas um caso chamou atenção. Um deputado do PL resolveu votar a favor do Janones, pela liberação do Janones. Só que não deu muito bem, não. Tá? O Nicolas Ferreira fez a publicação aqui dizendo o seguinte, olha, o deputado Júnior Lourenço, que votou para livrar Janones da cassação, será expulso do PL. Quem fez a publicação foi o Marco Antônio Costa, né? O deputado Nicolas Ferreira acaba de anunciar que o deputado Júnior Lourenço, que votou para livrar Janones da cassação, será expulso do PL. E aí, você concorda com a expulsão dele? Cá entre nós, o cara foi eleito pelo PL, ele tinha um discurso. E aí, nesse caso aqui, ele obviamente foi contra o discurso de quem é da direita e acreditava que o PL estava bancando candidatos da direita. E aí, na minha visão, cabe uma expulsão sim aqui, mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Dá para ter expulsão dele ou não? Vocês concordam ou não concordam com isso? Vamos lá, mas não parou só nessa questão do Janones, não. Hoje o circo pegou fogo. O Deltan Dallagnol, ex-deputado, também agiu hoje. Fez o pedido de uma notícia-crime contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Pois é, o ex-deputado Deltan Dallagnol e ex-procurador da Lava Jato também, e mais 2 pré-candidatos do Partido Novo, ingressaram com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o Alexandre de Moraes para que se apure suposto abuso de autoridade pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão preventiva de 2 suspeitos de ameaçar sua família. Tá? Você viu eu falando sobre o caso, você deve ter acompanhado. 2 sujeitos mandaram ameaças à família do Alexandre de Moraes e ao próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deu ordem de prisão para os 2, mandou prender. Depois que os 2 foram presos, ele manteve a prisão e se declarou impedido. Manteve a prisão e se declarou impedido, o que não poderia acontecer. Segundo ele só é impedido no caso de ameaça à família dele. Mas ele entendeu que também, num dos e-mails, ele citava comunismo e patriotismo, e por isso houve uma ameaça contra a democracia. E nesse ele podia manter a prisão. Manteve a prisão nesses 2 casos. E é óbvio que isso aí não existe no direito brasileiro, é óbvio que isso aí é algo que não dá pra gente falar que é normal dentro do direito brasileiro. O Deltan Dallagnol e o Partido Novo fez essa denúncia, essa queixa-crime lá na PGR, para que a PGR possa apurar se o Alexandre de Moraes realmente cometeu abuso de autoridade ou não. Cá entre nós, você que está me assistindo, que é advogado ou que não é advogado, o que você acha? Teve abuso de autoridade ou não? Pode o Alexandre de Moraes, nesse caso, ter determinada prisão num caso que ele é vítima, ou a família dele, e assim, que foi direcionada a ele? É óbvio que não. Eu não posso ser réu, eu não posso ser vítima, acusador, delegado da Polícia Federal, investigador, procurador-geral da República e juiz ao mesmo tempo. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que está extrapolando os limites. Toda hora você vê num jornal, Folha de São Paulo, Metrópolis, dentre outros, argumentando que, olha, está se extrapolando os limites. O próprio presidente da OAB, o Beto Simonetti, ele falou o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes errou aqui ao atuar nesse caso. E quando diga-se errou, cometeu abuso de poder. Tá? Não tem a margem para erro no poder público, não tem a margem para erro para membros do judiciário. Ele não erra, ele comete abuso. Ah, eu mandei prender um cidadão que não tinha nada a ver, eu errei? Não, eu cometi abuso. Então, foi feita essa denúncia de queixa-crime aqui, inclusive o artigo 39 da lei do impeachment, ele diz que é um crime de responsabilidade você julgar um caso, né, se você é impedido na causa. E aí abriu aquela discussão, o ministro Alexandre de Moraes não julgou, ele deu uma decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? É uma decisão de meio de processo. Ele não julgou. Mas, com base nisso, tem juristas que dão interpretação no sentido que a decisão tem o mesmo efeito de sentença, de julgamento. Então, nesse caso, o próprio ministro Alexandre de Moraes deveria responder também por crime de responsabilidade e responder, inclusive, por impeachment nesse caso aí, tá certo? Mas não para por aí, não. O dia hoje foi tenso, né?
Lembra que eu falei que o pessoal da esquerda deu entrada num processo pedindo o fim da lei lá, né, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná. Você lembra desse caso? Pois é. Caiu na mão do Nunes Marques. E aqui eu tenho que dar parabéns para o Nunes Marques. Nunes Marques rejeita o pedido da esquerda para suspender projeto que terceiriza a gestão de escolas públicas no Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, rejeitou uma reclamação assinada por 9 deputados estaduais de esquerda do Paraná que pedia a suspensão da tramitação de um projeto de autoria do governador Ratinho Júnior, que terceiriza a gestão das escolas públicas no estado. Foi aquele caso em que a turma foi lá e invadiu a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Pois é, eles querem tomar no tapetão, eles perdem nos votos e tudo é para o judiciário decidir. Cássio Nunes falou que não tem ilegalidade nenhuma, isso não cabe ao judiciário analisar, e sacramentou ali, para de encher o saco do STF, aceita o resultado das urnas, aceita a decisão dos demais deputados e pronto. E aí, nessa aqui, o Cássio Nunes merece meus parabéns. Eu já falei para você, eu não estou aqui para analisar pessoas, meu papel, meu trabalho aqui com vocês é fatos e atos, né? Dar meu parecer jurídico, político aqui, né? Como comentarista e até filosófico. Então, a grande questão é que agiu bem o Nunes Marques aqui, acertou pra caramba nessa decisão dele aí. Não fazia sentido essa loucura da esquerda. Mas não para por aí, não. Vai além. Lembra que os sindicatos foram, desrespeitaram decisão judicial, teve um auê todo. E para mim, a diferença de tratamento entre o 8 de janeiro e a diferença de tratamento com o que aconteceu agora é gritante, sendo que o ato é bem parecido, né? Depredação ao patrimônio público. Pois é, mas eu falei para vocês que a responsabilidade disso não era do Supremo Tribunal Federal, era do Estado. E o que aconteceu? Vamos lá. Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral do Paraná pediu a prisão de professora presidente do sindicato. Pois é, em meio à greve nas escolas, a Procuradoria do Paraná pede prisão de professora que preside o sindicato. Matéria do Brasil, de fato. Para a APP Sindicato, pedido da PGE para que Valquíria Mazeto seja presa é prática antissindical, ilegal e truculenta. Agora é, né? Que bonitinho. O governo do Paraná, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, pediu nesta terça-feira a prisão da professora Valquíria Mazeto, presidente do APP Sindicato, e a majoração da multa diária contra a entidade representativa dos trabalhadores da educação para R$100 mil. Anteriormente, a punição estava no patamar de 10 mil. Segundo o pedido assinado pela procuradora Mariana Carvalho Wairich, o movimento grevista liderado pela APP Sindicato teria gerado atos de violência e invasão de prédios públicos. Pois é. No dia 3 de junho de 2024, manifestantes invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná, causando supostos danos ao patrimônio público. A PGE aponta a responsabilidade da APP Sindicato, de sua presidente Valquíria Mazeto, pelos atos de desobediência e solicita a majoração da multa diária, que estava estimada em 10 mil para R$100 mil, aponta o documento. Tá pouco, tá? Se for comparar com o que aconteceu nos atos de 8 de janeiro. Tá pouco, tá? Porque tem muito mais gente, as câmeras de segurança deveriam ser utilizadas, e aí, segundo aqui a análise aqui de alguns juristas, dá para pegar 17 anos de prisão se seguir a jurisprudência do STF. Pois é, cometeram atos atentatórios à dignidade da justiça, né? Atos atentatórios à democracia, da mesma forma que acusaram o pessoal do 8 de janeiro, depredação ao patrimônio público, formação ali de grupos armados contra a democracia. Não é isso que o pessoal do 8 de janeiro foi denunciado e acusado? Pois é. O fato é que uma professora, presidente do sindicato, teve o pedido de prisão pela Procuradoria-Geral da República. A Justiça ainda não se manifestou, tá bom? Vamos lá. No último editorial eu falei com vocês sobre o Pablo Marçal e o Bolsonaro, né? Então que o Pablo Marçal falou que poderia dar um apoio o Bolsonaro para ele. O Bolsonaro viu que teve aí um certo atrito. E é bem provável que o Nunes ligou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro, e essa aí do Pablo Marçal ficar te procurando, você ter reunião com o Pablo Marçal? Que é isso, né? E o Bolsonaro reagiu ao Marçal e disse que não prometeu apoio ao coach, coisa nenhuma. O ex-presidente Bolsonaro confirmou a coluna do Igor Gadelha
ter se reunido com o Pablo Marçal em Brasília nesta terça-feira, mas negou ter prometido durante o encontro apoio ao coach na disputa pela Prefeitura de São Paulo deste ano. A coluna Bolsonaro relatou ter conversado com Marçal por cerca de 1 hora no apartamento de um deputado. O encontro, segundo o ex-presidente, ocorreu a pedido do coach e teve 2 testemunhas, o anfitrião e um assessor de Marçal. Abre aspas. Ele perguntou e eu disse. Disse que tinha compromisso com o atual prefeito e que jamais posso te apoiar. Disse também, se você for para o segundo turno contra o Boulos, todo mundo vai com você, relatou Bolsonaro à coluna nesta quarta-feira. Em nenhum momento falei que iria apoiá-lo, reforçou o ex-presidente. E é isso aqui, essa matéria mesmo, a gente sabe que é para dar uma abafada no caso aqui, que criou um certo conflito com o Ricardo Nunes aqui, né? E talvez vai dar um choque de realidade no Ricardo Nunes para ele descer da bolsa, né? Do muro, né? Ou ele vira uma pessoa que aceita o apoio do Bolsonaro para ganhar o voto dos bolsonaristas, ou ele fica nesse lenga-lenga e cada vez mais o Pablo Marçal vai ganhando espaço. Pablo Marçal, essa ida dele no Congresso Nacional mesmo já deu muita repercussão, né? E o Pablo Marçal sabe criar uma confusão, sabe trazer os holofotes para ele. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero trazer do dia hoje para você é o seguinte. Lembra do caso que eu falei para vocês que a justiça deu 48 horas lá e deu uma busca e apreensão contra o PT, né? Deu busca e apreensão, tá? Contra o PT, porque o PT estava espalhando jornaizinhos contra o Ricardo Nunes. Pois é, um outro caso agora aconteceu também com o PSOL. Pois é, segundo o Radar, mulheres são detidas distribuindo o jornal do próprio PSOL agora contra o Ricardo Nunes. E aí a Fernanda Loubeck fez um comentário interessante. Esse ano, o modus operandi esquerdista é girar por todo o país. Sejam fiscais das suas cidades, denunciem, filme e exponha. Ou seja, não tenha dúvidas de que este ano a esquerda vai jogar pesado. Vai ser um jogo pesado, principalmente nessas questões municipais, tá? Porque é o preparativo para 2026. Então vocês têm que estar muito focados no que está acontecendo, porque vai ter muita coisa. Se você está acompanhando, você vai ver. Tem alguém distribuiu, liga para a polícia, denuncia. Isso é crime eleitoral. Não pode. Se bem que a gente sabe que vão cometer crimes e o TSE vai só olhar para um lado, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que vai só olhar para um lado. Só que aqui os TREs, né, os Tribunais Regionais Eleitorais, também terão atuação forte. Então o certo é vocês fazerem denúncias. Nesse caso aqui, as mulheres foram detidas, né, do PSOL, distribuindo o jornal do PSOL contra o Nunes. E isso aí, né, não pode acontecer. E aí tem gente que falou, né, só o Nunes pedir ajuda do Tarcísio para prender esse pessoal, mas não depende, né? Eles vão pegar, vão prender, vão levar para a justiça e quem vai definir é a justiça, se pode ou não pode essa situação aí, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo conteúdo. E amanhã de manhã a gente tá de volta com mais conteúdo aqui para vocês. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.